Olá, gente, boa noite. Vamos começar nossa live de hoje. Semana passada não tivemos live, então a de hoje a gente vai conversar bastante. É ansiedade, insegurança e relacionamento. Esperar comentário fixado. Boa noite, Helena. Esperar vocês irem chegando aqui para eu poder já fechar os comentários. Gente, eu tenho até que bonita você. Obrigada. Eu tô com o cabelo preso porque tá branco. E porque tá quente aqui também. Aliás, eu podia até ligar o ar. Não sei onde está o controle. Enfim. Boa noite, Fernanda. Vamos lá para a nossa live de hoje para conversar sobre esse tema que é tão relevante sempre, né? Falar de ansiedade nunca é demais. Boa noite, Rita. Boa noite, Eliana. Falar de ansiedade é sempre necessário, né? Boa noite, Cíntia. Eu amo essa voz. Obrigada. Mônica, boa noite. Hoje você arrasou. Obrigada. Eu arrasei onde, Mônica? Foi alguma coisa que eu falei? Calmaria na alma. Ah, que bom. Voz bonita mesmo. Gente, eu não aguento vocês elogiando a minha voz. Eu já falei que minha irmã tem a voz idêntica à minha. E eu fico falando pra ela, valorize a tua voz, porque meus seguidores amam a minha voz. Bom, vamos lá. Convidem os amigos pra gente iniciar aqui. Lembrando que a live não fica salva no Instagram. A gente faz a live aqui, mas depois fica salva lá no outro canal, porque lives longas no Instagram ninguém vê depois, a verdade é essa. E já eu vou apagar aqui esses comentários. Eu fiz aqui umas anotações e só lembrando, arrasou, aqui em português quer dizer que está deslumbrante. Ah, obrigada, querida. Boa noite, Solange. A gente vai aqui conversar, daqui a pouco eu vou fechar os comentários, vou trazer o tema que eu espero. Boa noite, interior do Paraná, uma chuvarada. Ah, Juliana, aqui no Rio tá quente, tá previsto do tempo virar amanhã. Espero que dê uma aliviada, que tá quente, quente mesmo, tá bem quente. O verão começa a chegar com vontade, né? Essa semana eu não consegui muito pra academia, né? Terça e quinta, amanhã eu não vou conseguir de novo, porque eu vou ter que chegar cedo no trabalho. Triste realidade, a gente faz o que é possível. Então vamos lá, gente. Enquanto o pessoal vai chegando, em respeito a vocês que chegaram cedo, a gente já vai então conversar sobre o assunto. Vou então desativar os comentários. Lembrem-se de fazerem anotações aí ao longo da live, porque eu trago sempre muito conteúdo. Se ficar alguma dúvida, se ficar alguma questão, anota e aí ao final da live eu abro para os comentários e a gente aqui esclarece as dúvidas, responde as perguntas e etc. Boa noite, Franci. Tá bom? Estamos entendidos? Então vamos lá, vou aprisionar vocês. Então vamos lá, gente. O assunto de hoje é ansiedade, relacionamento e insegurança, né? Qual é a relação e o que a gente, de que forma essas coisas se impactam? Primeira coisa, né? Ansiedade, sempre falo isso para vocês, mas eu vou sempre reforçar para a gente não esquecer. Ansiedade é uma emoção natural de qualquer pessoa, né? O ser humano precisa da ansiedade porque é esse estado de prontidão que a gente fica diante de uma situação nova ou na expectativa de algo que irá acontecer. Então, quando a gente fala, como é que eu vou lidar com a minha ansiedade, como que eu vou ficar sem ansiedade? Ninguém fica sem ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção natural e necessária para o ser humano. Só para a gente falar disso. A ansiedade, entendendo então como sendo uma emoção natural e normal, quando ela está descontrolada ou quando ela vem sem nenhum motivo aparente, aí a gente já começa a caracterizar um transtorno de ansiedade que tem de diversos tipos. Então o que eu vou trazer aqui é quando a ansiedade passa a impactar a nossa vida e trazer prejuízo, especialmente nas nossas relações. Então uma dose de ansiedade, ela é natural dentro de um relacionamento. Né? Por quê? Porque quando a gente ama muito uma coisa, gosta, quanto mais a gente gosta de uma coisa ou de alguém, maior é o medo de perder esta coisa ou esse alguém.
né? Então isso naturalmente já gera uma ansiedade. Quando eu gosto muito de uma situação, de uma pessoa, de um emprego, do que for, a gente tem medo de perder. E isso gera uma ansiedadezinha, que pode ser até boa, porque quando eu fico na expectativa de, né, não fico na garantia de que tá tudo certo, tudo calmo e tranquilo e resolvido, eu trabalho para alimentar aquilo, eu vou cultivar aquilo. Se, por exemplo, eu estou num emprego que eu gosto muito e tenho medo de perder, eu vou dar o meu melhor. Se eu estou num relacionamento que eu gosto muito da pessoa, eu vou buscar ser a melhor parceira possível. Então esse nível de ansiedade que faz a gente se mobilizar para estar cultivando e nutrindo aquela relação é bem-vinda, né? Quando que isso se torna um problema? Quando a ansiedade começa a invadir os nossos pensamentos e a gente começa a enxergar coisas onde não tem, onde a gente começa a querer controlar, né? Eu gosto tanto daquela pessoa que eu passo a querer controlá-la por medo de perdê-la. Então isso, obviamente, é uma coisa patológica que vai gerar prejuízo para a relação. Né? E a pessoa ansiosa, ela tem pensamentos catastróficos. Né? A pessoa que ela é muito ansiosa, ela sempre acha que alguma coisa ruim vai acontecer. Quem tem TAG, que é um transtorno de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizada, são pessoas que estão boa parte do tempo apreensivas, tensas, na expectativa de que algo muito ruim vai acontecer a qualquer momento. Pessoas com TAG têm muito aquele pensamento de tá muito bom para ser verdade. Já já alguma coisa vai chegar para estragar a minha felicidade. Ela, mesmo quando está bem, começa a ficar tensa com medo de perder aquela condição de estar bem. Então, como que uma pessoa que tem esse tipo de funcionamento vai se relacionar com alguém de maneira saudável? Não vai, porque ela vai estar na relação... E isso, eu vou até trazer para vocês alguns exemplos de como que isso pode aparecer nas relações. Como é que eu vou perceber? Existem várias formas. Aparece desde aquela pessoa que se torna controladora, que fica o tempo todo querendo saber onde vai, com quem vai, por que vai. E aí são pessoas que são muito controladoras e que, por qualquer probleminha, né, uma faísca vira um incêndio para a pessoa ansiosa. Então, qualquer probleminha na relação, ela já quer discutir a relação. Eu tenho uma paciente que é assim. Qualquer probleminha no relacionamento, ela não consegue esquecer aquilo. Aquilo fica na cabeça, ela tem que falar com a pessoa. Aí ela vai, e aí um negócio que era desse tamanho se estende, vira uma grande DR. E aí, gente, sinceramente, isso é um saco. As pessoas não aguentam esse excesso de DR, esse excesso de vamos discutir a relação por tudo. Às vezes, gente, foi só uma coisinha, esquece, passou. Não, mas a pessoa fica com aquilo na cabeça e não consegue relaxar, não consegue ficar tranquila enquanto não falar com o parceiro ou com a parceira sobre aquilo que aconteceu. E é lógico, se isso é o tempo todo por qualquer coisa, vai fazer a relação ficar pesada, chata, né? Você começa a ficar, ai meu Deus, lá vem você. Lá vem você. Essa minha paciente, ela fica muito chateada, porque quando ela vai lá na perturbação dela, o namorado já começa, ah não, tipo, tudo vira uma grande história. Lá vem você se fazer de vítima, ainda acusa, né? O que é pior ainda, porque a pessoa não está se fazendo de vítima. No caso, ela quer esclarecer nos mínimos detalhes, ela quer ser muito bem compreendida, ela quer esmiuçar, ela quer ter certeza que aquilo que ela está falando está sendo bem entendido e ela quer desfazer qualquer mal entendido que possa ter. E aí eu converso muito com ela, né, dessa chatice, eu falo assim mesmo com ela, porque isso é chato, né, é chato para ela, inclusive. Como que ela precisa suportar o desconforto. Gente, tem coisa que gera um desconforto e pronto, sustenta aquilo. Né? Tá chato, deixa ele de bico pra lá, você de bico pra cá, daqui a pouco passa. Tem coisas que, assim, que são pequenas e que se você numa relação a longo prazo começar a discutir por tudo, é de grão em grão que a galinha enche o saco. Vai enchendo o saco, aquilo vai, sabe? É o cupim que vai ali, ó, vai roendo. Quando você vê, vai ruir tudo. Então a gente tem que ficar atento a isso, observa em você. Se você se sente ansiosa, se você tem esse tipo de comportamento, de querer deixar muito claro, não, eu preciso te explicar determinada coisa, e aí aquilo vira um problemão, e não era um problemão, e aí a pessoa fica chateada porque lá vem você com esse papo de novo, e aí
vai entrando numa bola de neve do cão. Né? E isso vai aumentando cada vez mais a insegurança da pessoa que é ansiosa. Isso é muito ruim, porque ela percebe que o parceiro está ficando de saco cheio e aí fica desesperadamente tentando remendar cada vez mais. Não, mas você tem que entender, se eu estou falando isso, é porque você, assim, assado, e eu estou tentando alinhar as coisas para a gente não ter dúvida, e aí fica, o negócio vai virando um peso. Eu falo sempre para vocês da gente levar uma vida mais leve. A ansiedade, ela gera peso, ela pesa, né? Quem sente ansiedade sabe disso e eu sou ansiosa, vocês sabem disso, né? Só que eu sou um outro tipo que eu vou trazer já também. Que no relacionamento, ou é essa pessoa, né, que fica nesse desespero e querendo, e ela vê sinais onde não tem. Ah, se eu falei uma coisa, ele levantou a sobrancelha, eu acho que ele não gostou do que eu falei. Não tem isso. Né? A pessoa começa a ver coisas muito além do que está ali. Ela começa a fantasiar. Ah, ele leu a minha mensagem, ele está online e não me respondeu porque ele não quer falar comigo. Não, ele só está ocupado, ou está escrito online, mas o celular está em cima da mesa, a pessoa não está vendo. E ela logo pensa que é alguma coisa contra ela, que a pessoa está cansada, que não ama mais. É sempre essa sensação de ameaça. A pessoa ansiosa, ela sofre muito com essa expectativa de que algo vai acontecer e que vai ameaçar a condição dela de estar bem, ou de estar feliz, ou de estar num relacionamento bom. Né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Um outro tipo de pessoa ansiosa na relação é aquela pessoa que não quer se relacionar, porque o próprio relacionamento gera nela ansiedade. Eu tenho alguns pacientes assim que, tipo, Deus me livre me relacionar. Melhor ficar sozinha. Sozinha eu tô em paz. Porque a relação vira gatilho de ansiedade. Por quê? Porque a pessoa ansiosa, ela tem muita necessidade de controle. E num relacionamento, a gente nunca vai ter total controle sobre o outro. Em qualquer relação entre pessoas, a gente não controla o outro, a gente mal se controla, a gente mal e porcamente se controla. Né? A crise de ansiedade está aí para não me deixar mentir. Né? Então, como que eu quero controlar a vida do outro? O que você pensa, o que você sonha, para onde você vai, o que você vai fazer. E às vezes é um controle que nem é ciumento. Eu tinha uma paciente que era assim, ela não era ciumenta, ela era controladora. Ela queria saber onde o namorado estava, o que ele estava fazendo, não porque ela estivesse achando que ele está me traindo, não. Às vezes ela ficava preocupada se ele chegou em casa inteiro, em segurança. Né? Se ele, será que ele se acidentou? Será que aconteceu qualquer coisa? Me liga quando chegar, me liga quando sair. Aquela pessoa que vai monitorando a outra para se sentir em paz, né? Para sentir que a pessoa está ali, que a pessoa não morreu, não se acidentou, não aconteceu nada de errado com ela. E é claro, pode aparecer também como ciúme. Óbvio. E aí tem as pessoas que não querem se relacionar, que é disso que eu estava dizendo, justamente para não ter esse tipo de preocupação. Onde está o outro, o que ele está fazendo? Não quero isso na minha vida não, gente, quero viver em paz. Porque quando a pessoa entra numa relação, é dessa maneira, perturbada. É dessa maneira de não ter paz. É a pessoa que entra num relacionamento e fica ali, tipo, já dá uma angústia, porque a gente não controla o outro, porque a gente tem que lidar com o que é imprevisto, porque a gente tem que lidar com as nossas próprias inseguranças. Então, o nível de ansiedade é tanto que a pessoa corre da relação. Não quer se relacionar e fala, estou muito bem sozinha. É a autossuficiência. Eu era esse tipo de pessoa. Eu era e sou ainda um pouco com algumas coisas, mas eu era esse tipo de pessoa na minha juventude. Por quê? Porque por medo de sofrer, eu preferia nem viver aquilo. Pra que eu vou entrar numa relação que vai estar tudo errado? É melhor nem entrar, né? Então eu tinha, até porque, gente, eu fui vítima de uma relação abusiva na minha adolescência. Eu tinha um namorado que era muito abusivo, no sentido de me fazer sofrer, de me trair, enfim, pintava e bordava comigo, eu muito menina, né, obviamente cheia de inseguranças, cheia das fragilidades, acabei sofrendo muito nessa relação. Ele era gatilho de ansiedade demais, então isso também é muito importante. Avalie se você está ansiosa porque você é ansiosa ou se aquela relação abusiva te jogou num transtorno de ansiedade, que também acontece. Né? Muitas vezes a pessoa nem tinha tido problema, mas entra numa relação que é tão tóxica para ela que vai deixá-la ansiosa, né? Ela vai se sentir ansiosa, vai se sentir insegura por conta daquela relação ter disparado nela aqueles sintomas.
Isso é diferente da pessoa que já é ansiosa por natureza, já tem TAG, né, já não maneja bem as questões dela, já tem uma insegurança muito grande e isso, óbvio, vai se refletir na relação dela. Eu acho que ficou claro esses dois tipos. E aí, com relação a esse comportamento, por quê? Porque a gente, quando tem ansiedade, a gente tem um comportamento muito de evitação. Né? Quem tem síndrome do pânico, por exemplo, sabe disso. O que é a síndrome do pânico? A pessoa tem um ataque de ansiedade agudo, né, daquela de parar no hospital, tô morrendo e tal. E aí depois ela começa a ter medo de sofrer novos ataques. Então ela vai restringindo a vida dela. Ah, eu não vou ali porque foi lá que eu passei mal. Então eu não vou mais no mercado porque eu passei mal no mercado. É a evitação daquele estímulo que pode ser causador da crise. Quando o relacionamento é causador de crise, a gente evita também. É um comportamento de evitação. Eu não vou entrar numa relação que vai me tirar do sério. Me deixa aqui tranquila e calma, sem me preocupar com ninguém. Eu não quero ninguém que tenha que eu fique ali querendo saber o que está fazendo, com quem. Ah, não, quero ficar em paz. E aí a gente acaba optando na vida por viver sozinha, por ter dificuldade em manejar essas inseguranças e essa incerteza e essa falta de controle sobre o outro. Então, no comportamento mais ansioso, a gente tem esses dois, claro que tem uma variedade de comportamentos, mas tipicamente tem essas duas situações. Aquele que entra num relacionamento quase numa relação de dependência emocional, né, de querer controlar, de querer onde você está, com quem, fazendo o quê, mas porque quer ter controle sobre o outro, já que aquele outro sei lá, o objeto é feio falar, né? Mas é a pessoa que você ama e você não quer perder. Então, como a gente não quer perder, a gente quer controlar. Ou aquela que evita para não entrar em furada. Não vou nem me enfiar nessa situação. E aí são pessoas que muitas vezes parecem ser frias, né? Que não gostam de expressar muito, que ela não confia muito no outro. Eu fui assim, devo confessar, né? Como eu falei, tive essa relação abusiva que me traumatizou. E aí eu fiquei um tempo sem querer sair com ninguém. Aí quando eu tinha 20 anos e conheci o meu marido, que estou com ele há 25 anos inclusive, na época eu lembro que eu comecei com ele, eu era ansiosa e não sabia, né? Não sabia com a clareza que eu tenho hoje. Mas eu entrei na relação com ele com o pé saindo já, do tipo, prontinha, já tô ali, ó, já tô com apoio, pode me dar o bote que eu vou me segurar aqui. Eu achava que a qualquer momento a nossa relação ia acabar. Eu entrei na relação pronta para o fim. Na minha cabeça, a relação ia acabar. Porque ele é 8 anos mais velho do que eu. Hoje não quer dizer nada, né? Eu tenho 45, ele tem 52 e a vida segue. Mas vai fazer 53. Mas quando eu era jovem, eu com 20 anos, dura, estudante universitária. Naquela coisa, eu de bermudinha, mochilinha nas costas, ele com 28, já trabalhava no banco desde 15. Às vezes eu ia encontrar com ele no centro do Rio, ele de terno e gravata e eu com aquela carinha de estudante universitária, com pastinha na mão. E eu ficava, eu saía com ele assim, curtindo, pensando, já ele vai terminar e cada um segue tua vida e eu vou ter vivido essa emoção. E lá se vão 25 anos. Imagina se eu ouvisse minha ansiedade. E eu lembro que, por exemplo, quando eu estava na relação, eu estou trazendo esse exemplo para vocês entenderem esse comportamento de evitação que a gente faz. A gente começou a sair, ficar, né? Gente, pré-internet, pré-smartphone, pré-essa vida, tá? Mundo analógico, outra realidade. Não sei se vocês estão me entendendo, não sei a faixa etária aqui, mas é aquela época que a gente não tinha nem celular, né? 1999. E aí, eu lembro da gente sair, eu nunca ligava para ele. Telefone fixo, tá? Às vezes ele reclamava, você não me liga, só eu que te ligo. E eu ficava assim do tipo, não vou ficar atrás dele porque eu não quero me decepcionar. Eu não quero me frustrar quando ele for embora. Então eu ficava evitando, não ligava, não demonstrava. Ele que falou primeiro, eu te amo. Eu ficava com, sabe, sempre ali meio me defendendo. É um posicionamento de defensiva. A gente se protege porque na minha cabeça aquilo ia acabar. Então eu não demonstrava muito afeto, não expressava demais, fazia a linha, tá tudo bem enquanto a gente está aqui, mas se você não quiser tá tudo bem também, como se aquilo não estivesse me afetando. Mas na verdade é mecanismo de defesa que a gente se protege porque na minha mente ansiosa, certamente aquela relação estava fadada ao fracasso.
Então, olha como... E aí vem as autossabotagens que a gente faz. Né? Esse é o problema também do comportamento ansioso na relação, é que a gente sabota a relação. Por exemplo, esse é um tipo de sabotagem. Eu tenho receio de mergulhar nessa relação e quebrar a cara, então eu não mergulho, fico ali, meio já saindo. E se a pessoa, de repente, bota na cabeça, bom, ela não está interessada, porque ela não demonstra. E aí a relação acaba. Né? Aí a pessoa ansiosa vai falar o quê? Tá vendo? Por isso que eu não mergulhei na relação, tá vendo? Acabou. Então é por isso que eu fico assim me defendendo. Melhor assim, tô certa eu. Essa é a profecia que a gente realiza. Eu já falei com vocês algumas vezes sobre isso, como que a gente realiza os nossos maiores temores. Através desse comportamento ansioso, inconsciente, né, que a gente está ali, tipo, eu estou ali me defendendo daquela frustração que eu possa ter, mas eu estou me jogando no fim daquilo. Porque eu não demonstro, porque eu não expresso, porque eu não me entrego, porque eu tenho medo. Aí quando acaba, aquilo reforça de que, olha, tá vendo como eu sou esperta? Eu não me entreguei e aí eu não quebrei minha cara. Só que isso faz a gente boicotar as nossas possibilidades de sucesso. Então isso vale para muita coisa. Para muita coisa. Então é muito importante, por isso que eu falo para vocês que o autoconhecimento é aquela chavinha da libertação. Você vira aquela chave e aí você começa a perceber e se perceber, se boicotando. Né? É aquela pessoa que de repente escolhe aquele parceiro que vai abandonar ela, escolhe de maneira inconsciente muitas vezes, tá, gente? Não é uma escolha tão consciente, né? Deixa eu só ver o que eu anotei, porque eu começo a viajar em outras coisas. Acho que eu já falei isso aqui. Ah, sim, uma outra característica que eu acho que é típica também de pessoa ansiosa na relação, daquela que quer o tempo todo remendar qualquer mal-estar, é que a pessoa também ela começa a ter pressa de resolver qualquer coisa. Então ela não dá o tempo para a pessoa processar uma ideia. Por exemplo, você teve uma discussão, eu tinha uma paciente muito que era assim. Ela discutia com o marido e não dava tempo nem dele processar aquela raiva, né? Porque dá raiva, você está irritado, você está bravo, você teve uma briga, você discutiu. E a paciente era tão ansiosa que ela não conseguia dar o tempo para a pessoa processar aquilo que aconteceu. Ela já ficava atrás, né? Mas então você me desculpa, mas então tá tudo bem entre a gente, você me ama, você não sei o quê. E ficava insistentemente querendo remendar, só que a pessoa está chateada ainda. Como é que a pessoa vai falar, eu te amo, se ela está com raiva? Ela está irritada. Então, a gente precisa perceber que cada pessoa tem um tempo e muitas vezes a gente precisa digerir aquela emoção, né? A gente processa aquilo, fica com raiva, tritura ela dentro da gente e releva depois, ou enfim, consegue conversar sobre aquilo sem tanta mágoa, sem tanta raiva. O problema é que a pessoa ansiosa não dá tempo para o outro. E aí a pessoa, tipo, caraca, deixa eu pensar, sai de perto, né? Pode acontecer da pessoa ficar até assim, repelindo a outra, porque ela tá triste, ela tá irritada, ela tá com raiva, ela tá de qualquer coisa, menos querendo conversar naquele momento, né? Tipo, me deixa aqui, deixa eu ficar aqui pensando, e aí a pessoa ansiosa sofre com isso. Quando o outro, tipo, não, me dá um tempo, me deixa pensar. Aí a pessoa ansiosa já começa, pronto, não me ama mais, está com raiva de mim, quer terminar. E não é, gente. Às vezes a gente só precisa digerir aquela história. Deixa eu processar isso direitinho, deixa eu pensar, deixa eu refletir. Amanhã eu falo sobre isso. Mas a pessoa ansiosa é muito impulsiva. Ela não consegue suportar a expectativa. Então ela fica querendo, não, você tem que me dizer logo. E aí o logo, na hora da raiva, é o quê? Então vamos terminar. Se você não me deixa nem pensar, então acabou. E aí a pessoa ansiosa fica, meu Deus, e agora? Como é que ela lida com aquilo, né? Então, olha quantas coisas que estão presentes. E é claro, né, quando a gente fala de ansiedade, a insegurança está ali o tempo todo. Né? A pessoa ansiosa, ela é insegura. Por que ela é insegura? Porque ela está sempre pensando que o pior vai acontecer. Como que você consegue ser uma pessoa autoconfiante se você acha que você vai atravessar a rua e vai ser assaltada? Ou se você acha que a pessoa que você ama vai sofrer um acidente e vai morrer? Ou se você acha que vai ser demitido porque você esqueceu de desligar o computador? A pessoa fantasia um monte de situações
que vai gerar nela a sensação de insegurança. E isso eu falo muito com os meus pacientes, isso é um problema seu, não é do seu parceiro. Não é seu parceiro ou parceira que tem que te dar garantias e te fornecer uma segurança. Você tem que trabalhar as suas inseguranças, porque a culpa não é... Eu sempre falo, não é o João, o Pedro, o José, quem estiver nesse lugar, você vai se sentir, porque a questão é sua, não é do outro. É claro que, lembrando só o que eu falei inicialmente, observe e avalia. Se você está numa relação tóxica, pode ser que essa pessoa esteja gerando, sendo gatilho de um estado de adoecimento para você. Então, é claro, tirando isso, que aí realmente é o fulano o causador, mas quando você identifica que você tem suas inseguranças, independente, tipo, a pessoa não fez nada que justifique aquela insegurança, ela é sua. Né? Ela te acompanha, você tem medo de perder as pessoas que você ama. E isso pode ter relação, às vezes com sentimento de rejeição, medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado. E aí tem a ver com as suas feridas infantis, né? Coisas que a gente tem que ver no nosso processo de terapia. Né? Por que que a gente é tão inseguro? Por que que aquela situação te gera tanta ansiedade? Né? Você consegue identificar quais são os gatilhos de ansiedade para você? E eu acho que o muito importante, é claro, gente, quando a gente tem um parceiro que entende a nossa ansiedade e contribui para você se sentir mais seguro, é maravilhoso, é o parceiro ideal. Mas não dá para contar com essa pessoa sempre, né? No sentido de que eu vou sempre encontrar alguém que vai contribuir para a minha saúde mental, que vai entender a minha ansiedade, que vai ter muita paciência. Não, né? Nem sempre isso vai acontecer. E mesmo a pessoa paciente, em dado momento, pode perder a paciência, porque somos humanos, né? Bom, e aí já trazendo para um outro campo também, que eu acho que é importante, né? Que é fator também de aumento de ansiedade, que são as questões de redes sociais. A gente espera, a gente tem uma valorização extrema de performance e alto desempenho na vida e nas relações. A gente, né, quantas vezes, quem nunca viu aqui 250 mil vezes, eu não espero menos do que isso. Sei lá, Thiago Negro comprou um diamante de não sei quantos milhões, um carro forte levou aliança. Eu não espero menos que isso da vida. Gente, menos, né? Vamos cair na real, vamos parar de romantizar a relação dos outros e começar a achar que se o teu parceiro ou parceira não age daquela forma é porque ela não te ama. Porque você vê declarações e não sei o quê. Gente, hoje em dia tem um espetáculo da vida, né? Da vida privada. Tem coisa mais detestável do que chá revelação. Gente, chá revelação é importante para a família. Você fazer um chá revelação tem cada absurdo. De jogarem tinta na cachoeira, umas coisas assim. Não teve aí há pouco tempo, eu vi uma notícia, não sei nem aonde, acho que nem era no Brasil, um piloto de avião num chá revelação foi lá soltar a fumaça da cor lá do bebê, o avião caiu, o cara morreu. Tipo, meu Deus, o que está acontecendo com as pessoas? Que espetacularização da vida que a gente vive. E isso inclui espetacularização dos relacionamentos. A gente enxerga aquelas relações e aí a gente se sente insuficiente. Eu não sou assim, né? Eu não tenho essa forma de manifestar, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. É cada pedido de casamento, de noivado, que você olha e fica, meu Deus, eu quero viver isso. Né? Pedidos assim, elaboradíssimos, coisas incríveis, aí você fica, meu Deus, eu não vivi nada disso. Né? E isso pode gerar muita insegurança e aumentar o nível de ansiedade e de expectativa que a gente vai nutrindo em relação aos relacionamentos. Gente, a vida real não é assim, né? As relações não são esse show todo. E é tudo uma coisa tão teatral quase, né? Feito para a gente assistir, né? Quase uma encenação, que quantas vezes a gente fala, mentira que o casal tal se separou. Gente, eles eram os melhores do mundo. Gente, que casal incrível, como que eles se separaram? A gente não sabe nada da vida do outro. Só que a gente toma como régua de medir a nossa vida. Então eu olho esses relacionamentos incríveis e olho para a minha vida e penso, putz. Ou eu olho para mim mesma e penso, eu não sou suficiente, né? Olha quanta coisa incrível, quantas pessoas fazem coisas incríveis pelos seus parceiros e eu sou só eu. E a gente se acha pouco.
né, aumentando a ansiedade e a insegurança. Então, vamos ficar atentos a isso também. A internet, ela trouxe esse aumento de ansiedade, né? Não tem como. Com esse espetáculo da vida, que a gente fica o tempo todo se medindo pela régua do outro, que a gente nunca sabe o que é real e o que não é, né? Então, fora as inseguranças geradas pelo... Por que você deu like na foto de fulano? Por que você riu do que o ciclano disse? Porque você botou um foguinho não sei aonde? Porque você curtiu os stories? Por que você não posta comigo? Por que você não posta uma foto comigo? Olha quantas coisas que são fonte de ansiedade na relação que são decorrentes dessa coisa online, né? Que antes não tinha. Isso acirrou esse tipo de coisa, incrementou, eu acho, a insegurança e a ansiedade. Não que ela não existisse, mas ela incrementou bastante com esses recursos todos, né? Esses likes. Então, gente, eu escuto demais de paciente, né? Ai, porque curtiu a foto da mulher de biquíni. É um absurdo. Não estou fazendo julgamento de certo ou errado. Cada contexto é uma história. Mas é um fator de insegurança muito grande, né? Bom, e aí, tem outra coisa que eu quero acrescentar aqui também, gente, que isso é interessante. Eu vi isso, eu até não anotei a autoria, não é minha autoria, eu li isso na internet de uma pesquisadora que eu esqueci de anotar o nome, mas eu achei interessante que ela estava falando sobre como que essa questão do sucesso dos relacionamentos, ela tem importâncias variadas aí de acordo com a idade, com o gênero, e que as mulheres sofrem mais sem relacionamento. Por quê? Porque a identidade feminina, ela está muito associada, o sucesso da mulher é muito associado a ela estar numa relação amorosa. A mulher não é valorizada quando ela é bem-sucedida e tal. As pessoas valorizam, é como se a mulher não tiver um parceiro, ela é fracassada. E isso é real, tá? Pensem direitinho se isso não é real. Como tem uma cobrança, né? Tem até aquelas coisas, antigamente era ainda pior, né? Ficou pra titia, kikiki. É claro que isso vem mudando, mas ainda existe uma cobrança muito maior sobre mulheres solteiras do que homens solteiros. Então isso também é um fator de ansiedade quando você pensa em relacionamento, né? Do tipo, meu Deus, eu já tenho... Até porque, gente, tem a questão até biológica. Se é uma mulher que pretende ter filhos, né? O fato dela estar envelhecendo vai deixando esse cenário mais tenso ainda. Então, olha quanta coisa que a gente pega, né? Que são fatores que podem aumentar a pressão e a ansiedade e a insegurança nas relações. E que não é propriamente, é óbvio, né? Mas eu fui traída. Aí é outra história. Você não está ansiosa, você está... Gente, tomar um chifre vai deixar qualquer pessoa ansiosa ou deprimida ou insegura. Aí é uma questão de repensar, né? O que você quer para a tua vida e tudo mais. Agora, é essa ansiedade que interfere nas relações cotidianamente. Né, na forma como a gente entra na relação com o outro, com essa forma insegura, com esse pensamento de que a relação vai acabar, que ele não me ama, ou que eu não mereço, eu começo a achar que eu não sou merecedora de estar vivendo aquilo, aí pode vir a síndrome do impostor, e se ele descobrir que eu não sou essa pessoa tão legal, né, se tiver alguém melhor do que eu, e se descobrir que tem outra pessoa que é muito melhor do que eu, que na verdade ele se enganou. Né? Então a gente vai nutrindo muitas fantasias que tem a ver com a nossa insegurança, com a nossa baixa autoestima, e isso vai impactar a maneira como a gente se relaciona. Fora as pessoas que estão dentro da relação e ficam nessa agonia, né, do controle, da DR excessiva. Gente, isso é muito típico de pessoa ansiosa. Eu tive um paciente uma vez... Ele era meio obsessivo, então ele era muito prolixo e falava muito e trazia muito. Gente, ele perturbou tanto a namorada dele, perturbou, e eu falava isso com ele, né? Esse nível de perturbação que ele traz para a relação, com excesso de DR, com excesso de vamos conversar e vamos não sei o que ela terminou com ele. Aí o que acontece? Aí isso é interessante trazer também. Depois que o problema acontece, a pessoa pira mais ainda. Culpa, arrependimento, se sentindo a pior pessoa do mundo, achando que faz tudo errado, que botou tudo a perder. E aí ele entrou num desespero de querer remendar o problema que ele próprio tinha causado dentro do estado dele de ansiedade enorme. E aí, gente, olha, ele
quase torturava ela psicologicamente, porque ele queria explicar, ele queria justificar, ele queria provar que mudou, ele queria provar que a situação não era mais aquela, que ele ia procurar ajuda, que ele ia fazer terapia, que ele ia num psiquiatra, porque ela identificou que ele estava adoecido, porque não era normal aquele excesso dele na relação, aquela coisa toda. Ai, o carro. E aí estava ficando pesado para ela, enfim. E aí quando ela termina, aí ele resolve que não, eu vou fazer tudo aquilo que você tinha dito, você tem razão, e pedindo desculpa, e pedindo desculpa. Esse também é outro comportamento muito típico da pessoa ansiosa na relação. Ela pede desculpa por tudo, até quando ela não está errada de nada. É um tal de pedir desculpa, e quase que pede desculpa por existir, né? Pede desculpa porque... por tudo. Tem coisa que eu falo pro paciente, mas por que você pediu desculpa? Não sei, eu só pedi, eu achei que ela estava com uma cara de brava e aí eu pedi desculpas. Então acaba que é um prejuízo muito grande na vida amorosa, muito grande mesmo, né? Ou gera um peso para aquele que está numa relação e pode acabar terminando até a relação e aí vem um sofrimento muito maior, ou gera aquele comportamento de evitação da pessoa não querer se relacionar. Eu já tive paciente tão ansiosa na época que eu trabalhava na prefeitura, eu nunca esqueço, talvez tenha sido uma das pacientes com maior transtorno de ansiedade que eu já vi. Gente, ela era muito medicada e ela chegava na consulta, ela ia de van, né? Eu trabalhava em posto de saúde, ela ia de van. Ela chegava na consulta toda molhada, porque ela ficava se molhando, desesperada, que ela não conseguia respirar, ela vinha se molhando, uma coisa horrorosa, coitada. Ela tinha uma síndrome do pânico, assim, muito resistente, porque ela teve muitos anos de adoecimento, ela era casada. E ela escolheu não ter filhos por conta da ansiedade dela. Ela falava, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir ter filho. Eu não vou conseguir, e ficava assim, não, eu não dou conta nem de mim, que dirá de ter um filho. Então, olha a gravidade que pode chegar, né, de você acabar boicotando sonhos da tua vida, né. Eu tenho um paciente também que é muito ansioso e tem vontade de ser pai, mas ele fica esperando o cenário ideal. Espera, a gente pode tentar, mas deixa só, né, eu estar mais estabilizado. Ele quer um cenário perfeito e seguro para poder tomar a decisão de ter um filho. Só que não existe, gente. Quando que a gente vai estar 100% seguro de alguma coisa nessa vida? Nunca. Então ficar esperando, não, eu quero estar aqui totalmente estabilizado, a gente não tem controle sobre isso. E para o ansioso é muito difícil. Então, até dentro da relação, até essas tomadas de decisão, que são tão importantes, ter ou não ter filho, em que momento ter o filho, a ansiedade atrapalha. A ansiedade atrapalha muito. Essa paciente não teve filhos. Quando eu atendi ela já tinha 45, eu acho, 47. Ela não teve filho, ela não conseguiu ter filho, por conta da ansiedade dela. Esse paciente, ele vem adiando há um tempo, né? E agora a gente vem trabalhando nisso de que a gente tem que sustentar os nossos desejos dentro de um cenário de insegurança. A gente não pode esperar que tudo esteja pleno, porque isso não vai acontecer. Sempre vai ter alguma coisa que não vai estar sob nosso controle. Então, eu acho que eu já trouxe praticamente, eu trouxe bastante, eu peguei vários fios aqui, né, para vocês, puxei vários fiozinhos, e eu espero que faça sentido para vocês. Já são 9h40, vou tirar vocês do castigo, ativar os comentários. Comentários ativados aqui, podem fazer as perguntas, eu acho que é importante, né, porque eu trouxe várias linhas de pensamento, né, para a gente tentar entender um pouco esse fenômeno complexo que é a ansiedade nas relações, a nossa insegurança e os possíveis impactos e prejuízos que isso pode trazer para a nossa vida, né? Então, tem sempre um delayzinho aqui, vou esperar para ver vocês mandarem perguntas ou comentários ou dúvidas. Não sei se fui clara, faz todo sentido. Fez todo sentido, né, Claudinha? Boa noite, doutora, e a todos da live. Boa noite, Ricardo, Raquel, boa noite. Não consegui ver tudo, vai ficar gravada lá no YouTube, tá bom? Não fica aqui. Boa noite, Valdisney. Rosilene, gratidão. Juliana, ansiedade pode virar síndrome do pânico? Ansiedade é uma emoção. Síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade.
Certamente, é um dos transtornos de ansiedade, transtorno de síndrome do pânico, fobia é um transtorno de ansiedade, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, e a síndrome do pânico é, sim, um transtorno de ansiedade. Pode ser que isso aconteça. Teve uma época que tinha tanto caso, né, de síndrome do pânico, parecia uma febre de síndrome do pânico. Hoje em dia eu vejo mais TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, que é um tipo de transtorno. O que mais que vocês querem perguntar? Mas impacta demais, gente. E a parte boa, e aí eu não falei, né? Eu trouxe aqui os cenários para vocês entenderem, e eu acabei não falando sobre isso, como lidar com essas questões, né? Primeira coisa, busquem terapia, gente. Se vocês identificam esse nível de agravamento da ansiedade, procurem fazer terapia, é muito importante. Tem um resultado maravilhoso na vida, de verdade, assim. Eu vejo isso muito claramente com meus pacientes, o quanto que a vida muda depois da terapia. Eu tenho tantos transtornos que já estou transtornados. Rosilene, qual o pior desses transtornos? Depende da gravidade de cada um deles, né? E aí depende, não tem pior, né? Eu acho que o mais difícil de tratar, o que não quer dizer que seja o pior, é o transtorno obsessivo-compulsivo. O TOC grave é bem tenso, é bem ruim. Ricardo, live incrível, muito bem explicada em cada detalhe, principalmente através dos exemplos que você falou. Que bom. Ter tiques nervosos vem da ansiedade? Pode vir, Mônica. Depende do tipo de tique, mas normalmente pessoa que tem tique tem ansiedade. E tem aqueles tiques mais graves, como que é o nome? Que é engraçado, Mônica, eu sei que você é portuguesa, né? Ou mora em Portugal. Acho que você é portuguesa, né? Na Europa é mais comum ter problema com esse negócio de tique. Até o adoecimento psíquico e o adoecimento até de saúde, né? Ele tem uma questão cultural. Aqui no Brasil nem é tão frequente. Mas eu sei que na Europa o problema do tique é maior. Engraçado isso. Juliana, mas sou prova viva que tais é tratável e tem uma... Melhore tanto. Terapia ajuda bem. Com certeza, Juliana. Os transtornos de ansiedade são os que melhor... melhor respondem a tratamento psicoterápico e até... psiquiátrico. França, eu tenho TAG, extremamente ansiosa, vivo isso com meu filho, 24 anos, ele parou de estudar, muito ansioso, agora com compulsão para jogo, putz, parou de estudar e aí não sei o que fazer, eu adoeço. Ele tá também, é brabo, né? Ele teria que fazer uma avaliação, França. O ideal era ele fazer um tratamento de psicoterapia ou até psiquiátrico, né? Ver qual é a questão dele, né? Que o problema, compulsão por jogo é um problemaço. Claudinha, qual o profissional que faz o diagnóstico desses tipos todos de transtorno? Psicólogo e psiquiatra. Com certeza. Psicólogo também faz diagnóstico, tá, gente? O meu transtorno TOC é muito ruim. Você tem sintomas de TOC, Valdisney, de obsessivo-compulsivo mesmo? Você tem as compulsões, os atos de repetição, pensamentos invasivos, etc.? Transtorno de ansiedade, gente, ele é muito frequente. Eu acho que o modo de vida que a gente tem, eu acho que a doença do século XXI, o modo de vida que a gente tem acabou aumentando muito os problemas de ansiedade no mundo. Hoje a gente adoece muito de ansiedade. É muito difícil alguém que nunca tenha passado. Eu estava vendo até rapidamente, qual foi o cantor? Foi o Wesley Safadão, gente? Me fala aí, atualizem aí dos babados, que eu vi uma coisa rápida. Mas me parece que é o Wesley Safadão, não é? Que ele se afastou para tratamento psicoterápico e psiquiátrico por transtorno de ansiedade. No caso desses cantores e tal, é uma sobrecarga, gente. A pessoa fica enlouquecida, é muita pressão, é muita sobrecarga de trabalho, e faz show, e faz isso, faz aquilo, e aí acaba adoecendo, gente. Não tem jeito. A ansiedade, ela dá muito nas pessoas que são cobradas excessivamente. Maura, tudo meu é para ontem, meu marido é devagar demais, isso me deixa muito ansiosa. Pois é, Maura, essa é uma das questões, né? E é importante, eu tenho essa ansiedade de excesso de proatividade, né? Eu sou essa ansiosa mais ativa, e aí o que eu faço para evitar estresse? Eu não espero que alguém faça, eu faço. Isso gera
Cansaço? Muitas vezes, mas eu prefiro, ao invés de ficar pedindo para a pessoa fazer alguma coisa, eu mesma faço, eu mesma resolvo, porque eu não tenho paciência para esperar. Isso me torna uma pessoa extremamente autossuficiente. Isso é bom? Não necessariamente. Às vezes eu fico exausta. Mônica, desde que me conheço tenho tiques nervosos, o meu filho também tem, mas eles vêm e vão. Pois é, Mônica, porque tem a ver com ansiedade, tem a ver com uma questão às vezes até neurológica, né? Tem que ver direitinho. Mas tem muita relação com a ansiedade, sim. Sepencac. O emocional de quem lida com uma pessoa ansiosa fica completamente desestruturada. Sim, é difícil, né? Você conviver. Eu falo que a ansiedade ela é um pouco contagiosa, né? Uma pessoa muito ansiosa, ela deixa o ambiente ansioso. Ela deixa as pessoas meio agoniadas em volta, né? Ela gera um mal-estar em volta, não tem jeito. Ah, é o safadão mesmo, né, gente? Coitado. Walt Disney, pensamentos e músicas repetitivos e toque de simetria de limpeza. Ah, acho que sou maluco. Não é maluquice, né, Walt Disney? É um sofrimento mesmo, né? E toque é um dos mais difíceis de tratar. Ele é mais resistente mesmo a tratamento, mas tem que continuar, persistir. Fazer terapia, fazer acompanhamento psiquiátrico, né? Solange, difícil um adulto numa casa ter compulsão por jogo e achar que é normal. É, não é normal mesmo. Wesley, sim. Eliana, eu tenho ansiedade e tenho muito medo da morte. A ansiedade, mentira, uma pessoa triste, te coloca como triste. Eliana, a ansiedade é muito associada com o medo da morte. No fundo, todo ansioso tem medo de morrer. A gente tem esse medo de morrer. Aí tem pessoas que têm ansiedade de doença, como eu, né? Eu tenho uma ansiedade associada a essas questões de doença. E tem isso, né? Esse medo de perder a pessoa que você ama ou o medo de você mesma morrer. Então isso aí no fundo, é um sofrimento que todo mundo tem, né? Cícera, eu melhorei muito desde que acompanho você. Que maravilha, Cícera. O mérito é seu. Muito bom. Eliana, a ansiedade me torna uma pessoa triste. Entendi. Era terrível. Que bom, Cícera. Eu fico tão feliz. É isso que eu falo. Mesmo terapia, às vezes as pessoas acham que terapia é milagre. Ah, se eu fizesse terapia eu estaria melhor. É claro que a terapia ajuda muito. Mas quando a gente não pode fazer terapia, a gente tem que pensar que eu mesma posso mudar. Eu posso promover as mudanças que eu preciso na minha vida. Só que tem de conteúdo na internet, gente, não só o meu, mas tem muita psiquiatra, psicólogo falando sobre ansiedade, dando dicas, orientações, desde que sejam coisas sérias, aproveitem e tragam isso para a vida de vocês. Solange, isso faz com que as pessoas também se aproveitem, já que você faz, não é? Pois é, Solange, acontece. Catarina, Oi, Catarina. Já li que existe toque de pensamento. O que seria esse tipo de pensamento? Repetição do mesmo tipo de pensamento? Então, sim, Catarina, tem dois tipos. O pensamento da pessoa com toque é o pensamento obsessivo. E toque de pensamento deve ser isso que eles estão falando. Que são pensamentos intrusivos. Ou seja, você não é como se você pensasse mesmo sem querer. E no toque tem pessoas que têm pensamentos intrusivos que têm conteúdo ruim, de conteúdo sexual, por exemplo, de conteúdos de morte, são pensamentos ou que te dão ordens de coisas absurdas, são pensamentos intrusivos que muitas vezes tem esse conteúdo que gera muito sofrimento na pessoa. Às vezes, sei lá, a pessoa muito religiosa, ela tem toque de conteúdo sexual, de pensamento de conteúdo sexual. Já pensou? A pessoa fica pensando nas maiores atrocidades. E não é porque ela tenha desejo, não. São pensamentos intrusivos. Ela pode pensar até, sei lá, relação sexual com um bicho. Não que ela queira aquilo. É uma coisa intrusiva e que faz um mal danado. Ela não controla aquele pensamento. É muito doido. Tem um filme espanhol que chama Toque Toque e que retrata vários tipos de toque graves, assim. É terrível. Eu acho que o mais difícil do toque são os pensamentos intrusivos e obsessivos, que ficam ali, ó, ruminando na cabeça. É insuportável. Daniela, oi, você estava aí? Foi sim, saiu no Fantástico. Pois é, eu não vi. Eu vi hoje rapidinho uma notícia. Walt Disney, sofro muito com isso, mas agora estou muito tranquilo. Suas explicações me acalentam muito. Gratitude sempre. Ai, que bom, Walt Disney. Adolescente com muita ansiedade frente a vestibular. Sim, muitos. A minha filha é essa adolescente que está fazendo vestibular. Só não está tão ansiosa, ela faz terapia, inclusive.
porque ela está conseguindo manejar bem, mas sim, é fator de adoecimento mesmo entre os adolescentes, é tenso, a pressão é grande. Fernanda, eu melhorei muito meu toque depois de assistir às suas lives. Ai, Fernanda, que bom, fico muito feliz, gente, de ver vocês falando isso. Claudinho, meu marido vai ao psiquiatra na segunda-feira, ele é psicólogo e acha que está sofrendo de esquizofrenia. Estamos muito tristes, ele tem vergonha, está sofrendo e se distanciando de mim. O tratamento para esquizofrenia é eficaz? Claudinha, esquizofrenia tem tratamento, mas não tem cura. Mas para ele achar que está com esquizofrenia, será? Esquizofrenia é um quadro um pouco mais grave na psiquiatria. É uma desorganização mental bem grande. Talvez ele não esteja com isso, talvez seja uma outra coisa. Que bom que ele vai ao psiquiatra para fazer uma avaliação. Né? Às vezes a gente pode achar que está com alguma coisa e não está. Né? Então, porque a esquizofrenia é uma desorganização mental grande. Esquizofrênico é aquele maluco estereotipado que a gente vê, a pessoa delira, né? Quais são as características de esquizofrenia? Delírio, tipo, sou Jesus Cristo, ou sei lá, né? Começa a delirar com coisas que saem da realidade. Alucinação, a pessoa começa a ver coisas onde não tem. Eu vejo uma pessoa, eu vejo alguém. Vocês já devem ter visto na rua a pessoa que anda falando sozinha, né? Totalmente fora da casinha. Eu espero que não seja isso, né? Talvez não seja. Oi, Tânia, boa noite. Eliana, como controlar esses pensamentos intrusivos? Eliana, quando é pensamento de toque, é muito difícil. É distraindo a mente, é buscando outras coisas, é fazendo meditação, aí é bem o que é pensamento obsessivo. Eu acho a parte mais difícil, gente, de verdade, nos tratamentos são os pensamentos, assim, essa coisa do pensamento obsessivo, não é qualquer pensamento. Pensamento obsessivo é esse pensamento que pode ser intrusivo, que alguém bota na tua cabeça, não é você que está querendo pensar, né? Você não quer pensar naquilo e aquilo está na tua cabeça. Inclusive, é isso que faz as pessoas terem as compulsões de, sei lá, fechar a porta, porque fica um pensamento tão insuportável que você começa a criar rituais de compulsão para dar conta daquilo, tipo, não, se eu fizer isso, esse pensamento para. E a pessoa começa a fazer vários rituais, às vezes bem sofisticados até, que escravizam a pessoa. Mas esses são os quadros mais graves. Tem pensamentos obsessivos que não são tão graves, que são pensamentos, sei lá, se você está com uma preocupação, né, alguma coisa, sei lá, você está devendo dinheiro e está muito preocupada com dinheiro, você vai ficar com aquele pensamento obsessivo, o tempo todo pensando, eu tenho que pagar aquela conta, meu Deus, como é que eu vou fazer? É aquela preocupação permanente, né, um pensamento que fica ali ruminando na nossa cabeça. Então, tem essas diferenças. Catarina, desconhecia isso, eu associava toque somente à mania obsessiva de limpeza ou confirmar várias vezes as mesmas coisas, como se o fogão está desligado, por exemplo. Nossa, toque tem vários. Tem gente que tem toque verbal, de falar palavrão sem parar. São umas coisas muito doidas. Assiste o filme Toque Toque, tinha na Netflix. Eu não sei como é que tá hoje. As fake news aumentam a ansiedade e a insegurança? É possível, Ricardo, é possível. Dependendo do conteúdo daquilo que você lê e de como você enxerga, pode ser. Claudinha, ele ouve vozes, talvez seja outra coisa. Ouvir vozes é um delírio, né? Mas se ele tem clareza que são... Talvez não seja esquizofrenia, enfim, né? Eu acho que é só ele indo ao médico para fazer uma avaliação. E o remédio controla isso, tá? Os antipsicóticos tiram essas audições aí malucas, né? De ouvir vozes. A medicação controla isso bem. Se o sintoma principal for só esse, é possível dele ficar bem, tá? Mesmo que seja um diagnóstico de esquizofrenia, pode ser que ele fique bem funcional, né? Que isso seja só a medicação controla. Rosilene, Dri, mesmo você sendo psicóloga, você tem que pagar uma psicóloga para sua filha? Não, para as duas. São 2 psicólogas para 2 filhas. Gente, eu não atendo as minhas filhas. A gente conversa, eu tenho uma super abertura com elas, a gente conversa sobre tudo, mas eu acho que o espaço da terapia é um espaço diferente. É onde a gente tira aquele tempo para refletir, para se rever. A minha filha mais nova, na pandemia, sofreu com ansiedade.
né? Como todo adolescente que ficou encarcerado dentro de casa e se viu privado das suas relações sociais. É claro que ela teve um sofrimento com aquilo e eu, como psicóloga, posso avaliar que ela não está bem e buscar um atendimento para ela. Isso não invalida a gente como mãe, tá? Muitas vezes as mães têm muita dificuldade de aceitar que seus filhos façam terapia, porque é como se isso apontasse para uma falha dela. Eu falhei como mãe, então eu tenho que levar minha filha no psicólogo. E não tem nada a ver. Minhas filhas têm uma excelente relação comigo. Uma coisa não exclui a outra. Ao contrário, eu acho maravilhoso que elas façam terapia e acho que elas têm que resolver, né, assim, elas têm que aprender a lidar com as emoções delas e tudo mais, né? Claro que eu ajudo muito, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Talvez ele tenha esse toque de pensamento. Claudinha, pode ser que ele tenha toque de pensamento, ou pode ser que ele realmente esteja ouvindo vozes, né? Mas só passando por uma avaliação médica. E, gente, ó, os antipsicóticos, eles cortam esses sintomas. A pessoa para de ouvir vozes, tá? Isso aí é importante da gente... Só em casos muito graves que não, né? Esses maluquinhos de rua, né? Que arrastam latinha e tem toda uma personagem de rua já, né? Que é a pessoa que é bem alucinadazinha, né? Mas quando a pessoa trata e vai logo e busca, é possível controlar bem os sintomas. E cansa demais, e cansa a mente, doutora. Com certeza, Valdinei, é um desgaste extremo, insuportável. Silvia, estou assim... Ai, deixa eu voltar, peraí, gente. Perdi aqui. Ai, meu Deus. Estou assim, não consigo parar de arrumar a casa, não saio mais e não viajo para poder deixar a casa limpa. Ai, Silvia, você faz tratamento? Trata já para interromper isso, porque você vai se escravizando. Os rituais de toque escravizam a gente no nível surreal se não tiver um corte. E quanto antes a gente busca ajuda, melhor é o tratamento, mais rápido, mais eficaz. Então a gente tem que buscar. Começou a perceber sintomas que estão extrapolando, gente, busca logo. Por que a gente não faz isso, né? Porque eu falo, gente, você cai, quebra o braço, você não deita no sofá e fica, vou esperar o braço colar. Ele vai colar porque o tempo vai consertar meu braço. A gente não faz isso. Por que a gente faz isso com os nossos sintomas psíquicos? Eu tô doente, eu tô com algum problema psicológico e eu fico esperando. O tempo, gente, não tem tempo não. O tempo só passa. E quanto mais a gente adia, pior os sintomas ficam muitas vezes, tá? Ariane, como lidar com pensamentos ruins, coisas trágicas? Ariane, eu já fiz várias lives sobre isso e posso fazer uma outra sobre isso também, mas só rapidamente, tudo que a gente alimenta cresce. Então é não alimentar esses pensamentos, é distrair a nossa mente. Não adianta brigar com o pensamento. Eu sempre falo isso para você, não adianta pensar assim, eu não posso pensar nisso, porque o cérebro não entende a negativa. Por exemplo, se eu falo para vocês agora, não pensa numa maçã. A maçã está pensada. Não adianta falar não pensa na maçã. A maçã está aí. Então, não adianta você brigar, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar. Não adianta, quanto mais você briga com aquilo, mais pressão, assim, mais tensão você gera e mais o pensamento fixa. É distrair. Tipo, se não é para eu não pensar numa maçã, eu não vou falar da maçã, eu vou falar da banana, da pera, vou mudar de assunto, vou distrair minha mente, vou fazer meditação, gente. A meditação ajuda muito a gente a aprender a diminuir os pensamentos acelerados, a conseguir exercícios de respiração. A gente vai treinando isso e a gente vai conseguindo ter um controle maior sobre os pensamentos. E isso vai favorecer a gente não pensar no que não deve. Coisas ruins, por exemplo. Marina, para o toque, o que sempre me ajuda é lembrar que a mente mente e focar em outras coisas quando vier os pensamentos. Exatamente, Marina. Ricardo, a atividade física ajuda muito no controle da ansiedade. Com certeza, é fundamental. Fundamental. Toque de pensamento é um transtorno muito grande, judia muito. Silvia, estou na terapia com medicação e não melhora. Calma, Silvia, é um processo e o toque é bem resistente. É um dos transtornos de ansiedade que eu acho mais difícil de tratar porque ele é resistente. Persiste, continua, né? Vai tentando, vai praticar atividade física. Eu não sei, você falou que não está conseguindo sair de casa, né? Mas é muito importante que você comece a quebrar um pouco isso, né? A tentar não fazer as coisas, né? A se forçar mesmo a não fazer as coisas.
É um processo, só no teu processo de terapia para ir fazendo um passo de cada vez, não é fácil. Mônica, desde que tive meu problema oncológico, agora tenho eczema numa das mãos. O médico disse que tem a ver com o meu estado de ansiedade. Ah, provavelmente, Mônica, tem relação. Essas coisas de pele têm muita relação, né, com ansiedade. Problema dermatológico tem demais. Gente, acho que é isso. Mais alguma questão? Eu acho que depois, a próxima semana, a gente pode falar só de transtornos de ansiedade. O que vocês acham? Que aí eu posso falar de todos, de TOC, de TEPT, de TAG, de todos, fobias, que são os principais. E aí a gente pode detalhar um pouco melhor quais os sintomas de cada um, qual a diferença de cada um, como identificar. Pode ser uma boa, né? Gente, a ansiedade, ela realmente traz muito prejuízo para a nossa vida, mas a parte boa é que é possível melhorar. Lembrando sempre do tripé básico da saúde mental, que é o quê? Atividade física, alimentação saudável, noites de sono, não esqueçam. Não esqueçam. Gente, não dormir é extremamente grave para o nosso cérebro. Extremamente grave. Né? Tem a pessoa que pode ficar sem comer mais tempo do que sem dormir. A pessoa pode ficar mais tempo sem beber água do que sem dormir. Sem dormir, você começa a delirar depois de pouco tempo sem dormir. Você começa a ter delírios, alucinações. Você começa a não funcionar de maneira racional. Então, a gente precisa manter esse tripé. Marina, o que podemos fazer para melhorar a insegurança? Perdi um pouco da live. Marina, a insegurança eu não sei se eu enfatizei muito nessa live. Certamente em outras tem, mas eu acho que eu falei também. Já nem me lembro mais, gente. Mas a insegurança, ela tem a ver com autoestima. E tem a ver com autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, perceber as minhas inseguranças, trabalhar, me desafiar. Gente, isso é uma das coisas mais importantes. A gente tem que enfrentar os nossos medos. A gente tem que se desafiar a fazer coisas. Quando a gente se desafia e vence pequenos desafios, isso fortalece a nossa autoestima, a gente se sente melhor, né? A gente vai aos poucos se sentindo mais autoeficiente, mais autoeficaz. Isso é importante para a gente se sentir mais segura, sem depender do outro, né? Se de repente, você tem que fazer pequenas coisas, pequenos movimentos que você pode achar até bobo, mas não é. É igual aprender a dirigir, por exemplo. Gente, quando eu aprendi a dirigir, isso me fez um bem tão grande, porque dá uma sensação de autonomia, né? Tipo, nossa, conquistei isso pra mim. É uma habilidade que eu consegui desenvolver e que vai me trazer autonomia. Isso fortalece minha autoestima e me deixa mais segura. Então, isso é um exemplo banal, mas existem muitas coisas pequenas que a gente pode ir fazendo, e aí a gente pensa, mas isso é pouco. Não, não é pouco. É de pouco em pouco que a gente vai. É um pequeno desafio. Eu quero ir para academia, mas eu tenho vergonha. Gente, tem pessoas que não malham porque tem vergonha de ir para academia. Aí você tem que enfrentar. Vai lá. Vai um dia, vai dois. Daqui a pouco aquilo vai te fortalecer emocionalmente, né? Fortalecer o corpo ajuda a gente a fortalecer a mente. Corpo são, mente sã. Então, são algumas pequenas ações que a gente pode ter que vai trazer um aumento da segurança. Eliana, muito obrigada, foi ótima live. Que bom. Catarina, eu digo muitas vezes que no dia que a gente morrer, a casa fica. Isso ajuda a não surtar tanto com a arrumação e limpeza da casa. Sim. Claudinha, amei, gratidão. Deus abençoe você sempre. Amém, Claudinha. Paulo Disney, fala também do meu transtorno de personalidade, doutor. O meu é a tal da anancástica. Não sei nem o que é isso. São tantos transtornos, gente, é difícil. Essa coisa dessas categorizações todas é uma questão muito psiquiátrica, tá? A gente, psicólogo, isso não é tão... claro que a gente pode diagnosticar, mas gente, na psiquiatria, se alguém abrir um manual de psiquiatria, você está lá descrito. Certeza, não escapa um. Não escapa um do DSM-5. Todos temos algum transtorno. Machado de Assis já previu isso, lá no O Alienista. É igualzinho, todo mundo é doido em algum nível. Desculpa os erros ortográficos. Relaxa, Valdinei. Ricardo, doutora Adriana, você é uma pessoa iluminada por Deus, sempre trazendo um caminho de luz na vida de todos nós. Obrigada, Ricardo, você é sempre muito gentil. Muito obrigada pela live, sempre incrível. Gente, então é isso. Obrigada a vocês pela companhia. Espero que tenha sido útil. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês relatando
que isso tem efetivamente ajudado na vida de vocês. Essa é a ideia, que vocês possam se apropriar da vida de vocês, que vocês não sejam coadjuvantes da própria história, figurantes da própria vida. Seja o protagonista, né? Vai fazendo pequenas coisas. Às vezes a gente fica esperando grandes mudanças e a gente precisa das pequenas. É ali, ó, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente vai, né, não, mas a gente quer resolver tudo e quer ter uma coisa muito grandiosa, esquece. Vai ali, ó, trabalho de formiguinha, vai vencendo um pouquinho a cada dia e lá no final você vai olhar para trás e falar, meu Deus, eu andei bastante, né? Mas a gente acha que ou a gente corre ou a gente fica parado. Não é assim. A gente consegue ir evoluindo ali a pequenos passos e aproveitar o processo, né? Porque a gente vai ali e vai agregando e quanto mais a gente vai vivendo, é isso que dá sentido para a vida, né? Afinal de contas, é o processo. Boa noite, Adriana. Gente, ó, a live acabou. Quem chegou agora, eu vou salvar a live lá no canal do YouTube, não fica no Instagram. Então, quem quiser assistir depois, eu deixo o link nos stories. Ou vocês entram lá no canal do YouTube, Adriana Rosenovich Psi, tá bom? Boa noite, Solange. Boa noite, ó. Beijo pra vocês. Semana que vem, então, provavelmente falaremos sobre transtornos de ansiedade. Beijo, boa noite e até semana que vem.